Pessoal, quando a gente fala o desenvolvimento da propalação da doutrina espírita e as formas que foram sendo descobertas para fazer a prática dentro da doutrina espírita, se nós voltarmos no início da terceira revelação, quando Kardec ele houvera feito uma compilação de respostas que ele ia recebendo dos espíritos com base na universalidade do ensino dos espíritos e recolhia respostas vindas de diferentes partes do globo, onde diferentes médiuns enviavam para ele ali via carta na época acerca de comunicações que houveram recebido, enquanto respostas que eram dadas a perguntas que eram feitas por esses médiuns. E considerando que ele pegava diferente parte do orbe e fazia uma comparação para ter uma segurança naquilo que ele poderia trazer como parte da codificação espírita, assessorado pelo Espírito de Verdade, sob a égide do Cristo, ele acabou que, a partir dessas compilações e dessas pesquisas, ele foi fazendo elaboração ali primeiramente do Livro dos Espíritos, enquanto o trabalho da codificação. Mas naquela época, quando essa terceira revelação chegou, na verdade, aquilo que ele foi encontrando de resposta da espiritualidade maior veio a calhar e confirmar, ratificar aquilo que já houvera sido trago antes, ao longo da história da humanidade, pelos prepostos do Cristo e que ficavam em grupos seletos. Porque quando Kardec vai trazer a questão da revelação, ele explica que isso deve ser distribuído para o populacho, enquanto que aquilo que era trago antes de Kardec, referente à continuidade do espírito, enquanto um ser que foi criado num momento, mas que não vai ter fim. Então, a pré-existência do espírito ao berço e a sua continuidade, além túmulo, a questão da comunicabilidade dos espíritos, que mesmo estando desencarnado e se movimentando no astral, na colônia em que ele trabalhe, ou na região umbralina em que ele leva um auxílio, ou em postinhos de atendimento que acontecem na Terra para espíritos num determinado grau de sofrimento, e que vai dizer de uma variação que existe do trabalho que esse espírito encontra no astral, e que aquilo qual ele assume lá, mesmo fazendo esse trabalho lá, ele é possível continuar a sua atuação aqui enquanto troca de figurinha com o encarnado, que tem a ver com a comunicabilidade dos espíritos. Também a questão da ação obsessora, que é algo aí que acaba, que era percebido nesses midiáticos iniciais, e enquanto aí essas propalações pontuais, seletas, de uma interconexão, não de um sinal como a internet, mas de uma ligação com o astral,
que trazia informações acerca da ação dos espíritos no nosso meio e que foram aos poucos sendo relacionados com obsessão. E a questão da destinação nossa para a felicidade e que só é possível ser feliz aquele que ama. Em sendo assim, foi feito aí uma série de revelações que ficavam vedado para o povoléu e que acabou que mesmo Pitágoras, Sócrates, Platão, Buda, Krishna, os Vedas, as várias religiões e facetas do orbe que receberam essas revelações e mantinham isso para um grupo elegido, seleto, isso acabou que confluiu com as revelações que Kardec recebeu e que o fez chegar também nessas mesmas verdades. Mas a partir da questão da doutrina espírita, com a codificação enquanto esse marco, vai acontecer que isso já vai ser entregue para o populacho. E vai ser descerrado esse areal bendito de orientações e de verdades, para que o populacho possa ter acesso a isso e usar isso para a sua reforma moral. Por isso que quando a gente considera aí no fim do século XIX, quando Kardec ele trouxe essas revelações com base na universalidade do ensino dos espíritos e nos presenteou com as obras básicas e também a Revista Espírita, isso foi um ponto a partir do qual, na França, foi pipocando a questão da reunião mediúnica enquanto um grupo de estudos que eles faziam, em que era mais voltado para a questão da pesquisa, da erudição. E ao chegar no Brasil, logo depois que a codificação foi feita, vai acontecer que isso começa em Salvador, onde um senhor, ele faz algumas tiras, que na verdade são algumas páginas, esse jornal, onde ele traduz de próprio punho algumas partes das obras básicas para aqueles que tivessem interesse na época em estar fazendo essa leitura e esse estudo. Em sendo assim, vai acontecer que, a partir desse começo do Espiritismo no Brasil, vão acontecendo orientações para o direcionamento que ele deveria ter aqui, que foi diferente do que aconteceu na França. Se considerarmos, por exemplo, quando isso começou aqui, e teve aí essa tiragem de jornal, que já fazia tradução de algumas partes das obras básicas. E a forma como isso foi sendo enviado para cada qual que tivesse interesse, diz de um começo difícil, porque naquela época não era como hoje, que você baixa um livro pela internet, na mesma hora que você pesquisa ele, começa a ler. Até mesmo quando a gente fala a questão do custo. Porque hoje a gente tem, por exemplo, o Kindle Limited, que o indivíduo paga R$20, ele tem acesso a uma biblioteca de livros, que ele baixa ali no Limited Kindle, lê e depois devolve.
Naquela época, até mesmo quando a gente fala a questão de adquirir um livro, era custoso. Tinha óbice tanto da questão de correio para fazer a entrega disso, quanto a própria questão do custo. E assim nós vamos entrar o século XX com essas dificuldades para a propalação da doutrina espírita, mas a partir dos livros tragos na Lavra do Chico, vai haver aí uma revolução pelos conteúdos que vão sendo tragos para nós, inclusive de urgência da reforma moral, que é a nossa prioridade. Aí, conduzidos por Emmanuel e por André Luiz, principalmente. Mas o Dr. Bezerra de Menezes, antes disso, por ser médico, ele vai dar uma orientação importante para o movimento espírita, visto que lá atrás, aqui, a reunião espírita ela era sinônimo de reunião mediúnica. E mesmo uma pessoa leiga que não tivesse um frequentamento na doutrina espírita, ele poderia chegar ali no momento da reunião mediúnica, começar a participar, e se ele desse passividade, ele era colocado para trabalhar na mesa mediúnica. E Dr. Bezerra de Menezes vai cunhar o Centro Espírita como um local onde poderia se oferecer o farnel, além do pão da instrução, do pão da oração, e também começou a se dar receitas homeopáticas, de florais, enquanto ali uma possibilidade que o Dr. Bezerra houvera visto de distribuir esses medicamentos homeopáticos e, portanto, energéticos, que não tem risco nem de efeito colateral, nem de sobrecarga, nem de interação medicamentosa, por ser energético, e que tem uma eficácia comprovada. E pelo fato de haver uma falta dessa receita na época no Brasil, as pessoas puderam encontrar no centro espírita tanto o auxílio da receita quanto o próprio medicamento homeopático floralizado que ali era distribuído, além da cesta básica, de uma quentinha, de uma sopa, de um pão, e a instrução, que é o mais importante, que era dado ali. Mas, a partir de Chico, vai acontecer uma transformação importante pelos livros orientativos que vão chegando para nós e que vão nos alertando para as mudanças que nós precisávamos realizar, primeiramente em nós, para que aquela tarefa que estava sendo realizada no centro espírita pudesse ter uma eficácia. Porque acabou que, com essa questão da percepção de que fora da caridade não há salvação, fora do bem não há salvação, que inclusive foi trago aí por Kardec, enquanto ele ter colocado isso nas obras básicas, vai acontecer que os espíritas começaram a perceber que fazer essas atividades voltadas para as necessidades que aconteceu no Brasil era algo necessário. E, inclusive, quando aconteceu ali na década de 80 do século passado, aquele movimento Fome Zero, encabeçado pelo Betinho, em que ele iniciou aí
atendimentos de oferecimento de farnel para os mais necessitados, ele, em cada local que ele chegava, com as doações que ele acontecia, ele via um grupo de espíritas que já tinha chegado antes e estava fazendo aquele trabalho ali de forma anônima, mas de forma importante. Porque a partir desses esclarecimentos que foram chegando, somente a partir de 1920, multiplicou ciclopicamente orfanato, distribuição de sopa, asilo, manicômio espírita, porque depois, inclusive, isso foi fechado pelo Estado, porque os hospícios passaram a ser da orientação e comando direto do Estado, mas lá atrás, esses locais de atendimento às pessoas que tivessem com alguma demência estavam ligados à doutrina espírita, que eram os espíritas mesmo que iam abrindo esses hospitais para doentes mentais e também os hospitais para doentes do corpo, e distribuíram essas aberturas pelo Brasil afora de forma muito intensa, de maneira que algo que era necessário para o país naquela época e que na verdade estava sob a responsabilidade do governo, os espíritas começaram a fazer. A gente sabe que em outras religiões também acontecia um atendimento de auxiliar a esses necessitados ao léu, mas foi aí com os espíritas que isso realmente teve uma alavanca e acabou que veio de encontro a uma necessidade que acontecia. E com isso, quando isso já estava aí propalado, e até com a questão da literatura que foi se expandindo espírita e foi facilitando também chegar para as pessoas esses conteúdos, vai acontecendo que esse despertamento que nós vamos conseguindo fazer, de que não bastará eu entregar uma marmita, mas que eu precisarei viver de forma pessoal a caridade, isso vai dizer de despertamentos e alertas que nós fomos recebendo para o trabalho que nós realizamos. Porque diz que eu posso fazer um ato externo benemerente, mas dentro de mim eu estar em sombra. Até, o meu ato externo ele pode até ser de luz, mas eu posso, mesmo fazendo aquela ação externa de luz, dentro de mim estar numa condição sombria, infelicitadora. Certa feita, o Divaldo estava fazendo uma palestra e no momento ali das perguntas, uma senhora que trabalhava num asilo, ela começou a falar das dificuldades que ela experimentava para fazer o atendimento para aqueles idosos. Porque ela é que tomava a frente ali daquele asilo, então ela preparava comida, ela limpava os lençóis, ela dava banho nos velhinhos. E ela estava se sentindo sobrecarregada, chegava um momento que ela estava querendo enforcar aquele velhinho ali, que ela já não estava dando conta, porque às vezes ela chegava no quarto e via aqueles lençóis sujos, e que aquilo estava dando para ela uma impressão de que ela não ia dar conta de continuar com aquele trabalho, e ela estava na dúvida se ela continuaria aquele trabalho porque ela não estava dando conta de realizar ele de bom grado
enquanto um movimento espontâneo dentro dela na direção de auxiliar aqueles idosos. E o Divaldo responde para ela largar o trabalho. Inclusive, para tantos quantos ouviram aquela orientação que aconteceu ali, foi um susto. Mas depois que a ficha caiu, que foi haver a compreensão de que ele houver orientado o melhor. Porque se eu faço um dado trabalho, onde eu me sinto obrigada a fazer aquilo, e experimento um desgosto, uma impaciência para ter que fazer aquilo, como se fosse um fardo que eu estivesse carregando, mostra que aquilo não é algo que eu estou doando do meu interior. E em sendo assim, eu vou estar nessa síndrome de Nicodemos, onde eu posso até estar fazendo aquela janta para aquele idoso, que é algo bom, porque vai levar o alimento para esse irmão. Mas dentro de mim, eu não estou coadunando, conectada com aquela proposta. E quando a gente fala essa questão da ação do bem pessoal, é porque essa atitude nossa, ela não é institucional enquanto eu estou numa reunião, num centro espírita ou na templo que for da religião que você professe, fazendo algo ali auxiliativo, mas algo que eu vivo ao longo do meu dia e que, portanto, é, na verdade, de caráter pessoal, individual. E é curioso porque quando a gente realmente faz com amor o trabalho que a gente assume, aquilo não é peso para nós. A gente sente alegria de poder contribuir de alguma forma, mesmo em meio às dificuldades, os desafios, mas a gente realiza aquilo pacificado, feliz. Quando eu, para ajudar alguém, estou revoltada, na verdade indica que não é algo que eu internalizei, é algo que eu estou fazendo externamente, como comprando uma salvação, uma luz que eu quero que fique comigo, sem que de fato eu esteja conseguindo doar aquilo. Em sendo assim, quando a gente pega, por exemplo, a trajetória do Divaldo, em que ele, ao longo aí dos seus quase 100 anos em que ele esteve encarnado, levou a consolação para tantos quantos se entearam com ele no Brasil e além do Brasil, porque inclusive com o trabalho dele, ele iniciou centros espíritas por todo o orbe. Inclusive ele foi considerado pela ONU como embaixador da paz, recebeu esse título. Vai dizer que quando a gente pega, por exemplo, a doutrina espírita, ela tem algumas características importantes. Uma questão da doutrina espírita é que tudo aquilo que vai sendo produzido de conteúdo que vem dos benfeitores e é distribuído, seja por um vídeo, seja por um livro, a forma que isso esteja sendo distribuído, seja por um áudio, uma revista, enfim, um jornal, aquilo que traz conteúdo, em que os mensageiros elevados estão trazendo informações para nós e fazendo inclusive essas confluências fermentativas em que mais revelações são tragas, enquanto uma ampliação daquilo que está sendo mostrado para nós, sempre
sobre o cimento da codificação, isso tem a ver com informações que são colocadas numa rede que, pelos fios invisíveis, nos conectam uns aos outros. Porque um dado vídeo com uma reflexão sobre identidade dos espíritos, o livro dos médiuns, pode ser que eu não tenha contato com esse vídeo para ouvir aquilo que é falado ali. Mas, no desdobramento do sono, tantas informações colocadas à disposição são, na verdade, compiladas pelos nossos mentores para aquilo mesmo que continuará sendo produzido no Espiritismo. Porque existe uma interconexão daquilo que está sendo entregue nas diferentes partes do orbe. E aquilo que realmente for lídimo, que está sendo entregue para nós por Jesus, isso frutifica. Mesmo que o indivíduo não tenha contato direto com aquele material. Mas, pelo fio das conexões que acontecem, inclusive desdobramento do sono, onde isso vai se dar também, essas informações são distribuídas e auxiliam na divulgação da doutrina espírita, porque é uma doutrina dinâmica, que consegue pegar diferentes questões dos tempos que vivemos e fazer uma dinamicidade da abordagem disso, de forma que possa levar orientação, consolo, sabedoria, tendo a resposta do Cristo para os nossos tempos atuais. Porque a sabedoria do Cristo, ela não se esgota. E ela continua sendo derramada na nossa direção através dos aprendizados que a gente vai fazendo. Por isso que a questão de manifestar em ação posta, concreta, de transformação social e caridade, tem a ver com perpetuar o legado de luz e de amor de Jesus no seu esplendor, superação e sacrifício, enquanto algo que ele nos capacita a viver. Em sendo assim, quando nós consideramos as informações e aquilo que nós podemos apreender disso, diz do contato que nós temos com as palavras de Jesus, que é de onde promana essas orientações. Daí, o contato com o Evangelho, sentir o que o coração de Jesus nos traz, com aquele recorte. E isso vai nos capacitando a fazer leituras, outras, mais sofisticadas, para aquilo que nós estamos sendo chamados a viver nos tempos atuais. Porque é um movimento dinâmico e a doutrina espírita, ela está fazendo experimentações das melhores formas de agir no mundo moderno, não é algo estanque. E que você passa aquela orientação e segue aquilo cegamente e não reflete os resultados da forma como o trabalho está sendo conduzido. Não, é algo dinâmico, em que nós somos chamados a refletir em tempo real de como o trabalho está sendo feito, dos frutos que ele está produzindo e de formas
de ajustar a sua rota, de melhorá-lo, e que, inclusive, gente, passa pela questão da prestação de conta que fazemos. Porque aquele que realmente, com desinteresse, devotamento, assume um trabalho, ele presta conta. E em sendo assim, isso é um processo dinâmico que se renova e se ajusta para os tempos que nesse momento a Terra vive. Porque, inclusive, se a gente for pegar a doutrina espírita enquanto tempo, desde que a revelação aconteceu, nós temos aí uma doutrina relativamente recente. Mas, inclusive considerando aí a questão do tempo, de em torno aí de 160 anos. Mas aquilo que o Espiritismo ele veio trazer, revelar, são verdades que já acompanharam a história da humanidade antes, em que benfeitores encarnados foram cotejando sobre nós e que, sob a égide do Cristo, foi sendo feito uma ampliação da chegada dessas verdades no povoléu. Em sendo assim, se a gente pegar a orientação para o movimento espírita que está acontecendo, ela vai se ajustando a partir dos resultados que vão acontecendo e que por isso nós precisamos estar antenados com as fontes geradoras da vida que pulsa e que, em sendo assim, vai nos permitindo fazer os balizamentos e os polimentos que o trabalho que nós realizamos precisam receber. Em sendo assim, quando nós consideramos que todos os bens pertencem a Deus e que Ele os dispensa de acordo com o seu querer, e nós somos aí o administrador menos ou mais inteligente e íntegro, usufruturário, vamos perceber que Ele frustra qualquer previsão humana, e seja o que for que esteja emprestado conosco, pode nos escapar, mesmo se a gente se achar o melhor naquilo, e acaba que vai dizer do uso que eu tiver feito daquela possibilidade. Inclusive porque, consoante Jesus vai dizer, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se diminui, que abaixa, ele será exaltado. Em sendo assim, a própria questão de administrar os bens emprestados a nós, seja esse bem o que for, um conhecimento, um dom, uma tendência para uma dada área, que consigamos fazer bem aquilo, como pintar um quadro. Quando nós consideramos que eu vou dar o diferencial pela forma que eu uso isso, e que isso vai dizer da direção que está sendo dada para aquele empréstimo, diz também do que vai acontecer com isso. Porque quando eu retenho isso para mim e quero que isso beneficie somente a mim, e não coloco isso a serviço de outrem,
acaba que as previsões que eu tinha referente a essa situação, elas são frustradas, porque escapolem do meu comando, por terem sido empréstimo. Então, se a gente considerar, por exemplo, a nossa encarnação no corpo de carne, já é um empréstimo que nós estamos recebendo e um perdão de Deus na nossa direção. Porque pelos nossos erros calamitosos do pregresso, nós poderíamos estar fadados a uma sombra sem solução de continuidade. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos concede uma nova chance para irmos desfazendo esses nós e conseguirmos construir um novo destino. Porque Ele nos destinou para a felicidade. Ele quer que nós encontremos esse lugar pelo esforço próprio, porque eu vou precisar talhar isso. Isso não vai vir pronto para mim. E como não há privilegiados, acontece que cada um vai alcançar até onde se esforçou para conseguir. Se eu desejo chegar no topo à custa da infelicidade de alguém, eu já fracasso nesse momento. Porque isso mostra a questão do egoísmo, que é uma chaga nossa, do orgulho. E quando o indivíduo ele traz uma informação, um dom que tem e guarda para si, porque quer ser único a usar daquilo para trazer um benefício para si mesmo, ele acaba que está numa sombra e, mormente chegado nesse ponto, ele pode querer chegar num dado degrau à custa de prejudicar outros. E aí ele cai. Entra na obsessão, na subjugação, na fascinação. Porque nós trazemos empréstimos para beneficiar os movimentos onde nós estamos. Da forma como alcançamos. A maneira como isso vai ser feito. Em sendo assim, considerando que estamos aí com uma série de possibilidades que vai variar de cada qual, de acordo com aquilo que recebeu em termos de empréstimo, quando eu penso que aquilo precisará ser usado só para mim, eu já estou realmente nessa falha, nesse erro moral. E é onde essas previsões são frustradas, porque Jesus ele só vai multiplicar aquilo que eu tiver colocado no movimento do progresso coletivo, moral. Se nós considerarmos, por exemplo, a trajetória do Chico, até as obras que ele deixou, as inúmeras instituições benemerentes que pipocaram a partir do seu testemunho, quando ele veio a desencarnar, a gente está tendo uma multiplicação disso. Porque Jesus mesmo ele se encarrega de multiplicar aquilo que foi colocado a benefício do outro. Mas ele mesmo se encarrega de frustrar aquilo que o indivíduo tenha guardado só para si. E aqui, gente, implica em todas as questões dos empréstimos que nós possamos trazer. Por exemplo, um conhecimento de uma cura do câncer. Um determinado hospital fez pesquisa que geralmente é bilionária para chegar na cura de um câncer, mas ao chegar na cura dessa doença, guarda essa informação para si. E algo que poderia beneficiar tantos quantos vêm a ter essa doença e que poderiam ali usar aquela medicação descoberta por esse laboratório e ter a cura e que deixam de ter, mostra como o tentáculo do egoísmo age. Porque aí,
devido ao interesse subalterno desse laboratório, ele pode guardar essa informação para si, visando algum tipo de retorno, inclusive do lucro, que isso implicará. Até quando a gente considera os custos que são tratamentos de câncer hoje no mundo. Porque os casos de câncer estão aumentando, de todos os tipos, e os tratamentos são caros. Seja quando a gente considera remédio, uma quimioterapia, uma radioterapia. Inclusive porque o indivíduo, quando tem essa doença, mesmo que ele consiga uma remissão, ele precisa cuidar pro resto da vida, porque pode ter um retorno. Porque acaba que acontece uma chance maior dele ter de novo a doença. Em sendo assim, quando a gente considera que algo foi encontrado por alguém e que outro pode ter o seu sofrimento aliviado por aquela informação, por aquele empréstimo, isso precisa ser colocado à disposição do coletivo. Por isso que essa questão, por exemplo, quando a gente analisa a trajetória do Divaldo, porque ele foi fazendo essa insementação aonde ele passava. E à medida que ele ia fazendo esse caminho, ele ia deixando, após a sua passagem, o consolo. Inclusive, há um relato em que ele estava para fazer uma palestra num dado local e quando ele foi para o quarto da anfitriã ali onde ele estava hospedado, que era um casal, e que ele houvera ido para sua cama se recolher para descansar, porque no dia seguinte ele ia iniciar uma sequência de palestras que ele promoveria ali no seminário que teria, um musical grupo começou a tocar à noite numa praça e varou madrugada fora, até na calada da noite. E a altura ali da sonoridade acabou impedindo ele de fazer a conciliação do sono. E aí foi ficado sabendo no dia seguinte que aquilo houvera acontecido e perguntaram para ele se ele havia ficado incomodado com a questão do som. E ele disse que não, que ele tinha aproveitado, que estava tendo aquela sonoridade ali próximo, que foi a noite toda, para ler um livro. Até no dia seguinte ele passou lendo esse livro. Então, ele sempre estava transmitindo essa gentileza, essa bonomia, e ele evitava constranger o outro. E existem também relatos de episódios que às vezes ele ia chegar numa dado aeroporto para poder realizar uma palestra, e às vezes por questão daquela leva de aviões não estar no aplicativo, que estava sendo acompanhado por quem o iria buscar, acabava que acontecia um desencontro entre o motorista que ia buscá-lo para levá-lo até o salão de eventos, e ele então, vendo que não tinha alguém para recebê-lo ali, conforme houvera sido combinado, pega um táxi e vai para o salão de eventos, sem tocar nesse assunto, e quando era perguntado, ele disse que já tinha resolvido, e segue naturalmente para fazer a palestra, pedindo inclusive que não se tocasse mais naquilo, porque não havia acontecido nada. Então, sim, são esses detalhes, às vezes, da renúncia que o indivíduo faz para que o serviço seja realizado. Porque se nós considerarmos
que espera por nós é sempre perigoso e perda de tempo quando nós paramos, seja num lance mais difícil, porque a gente fica com tropeço, com caos e não com Cristo, e também quando a gente fica muito preocupado com os nossos sofrimentos, porque aí a gente não dá conta do recado, do serviço que a gente precisa fazer, porque a todo momento alguma coisa nos encontra, até porque nós estamos numa situação de matéria que é fraca. Então, por exemplo, se a gente considera uma noite de sono, a facilidade que é o indivíduo não dormir o que ele precisava. Até quando nós estamos considerando alguém que está trabalhando na gleba do bem. Porque nós temos muito mais exemplos de pessoas que deram conta do recado e foram leais a Jesus até o desencarne e que tiveram comprometimentos das suas horas de sono do que ter elas atendidas. Em sendo assim, se a gente considera a questão mesmo de estar com sono, enquanto saber que dormir é uma recuperação orgânica importante, a gente não menoscaba isso e sabe que a gente tem que estar atento a isso, porque o organismo precisa disso para trabalhar e funcionar melhor, mas se eu for esperar eu dormir o tanto que eu preciso para fazer o serviço que precisa ser feito, com alegria, bom humor, bom ânimo, vai ficar sem fazer. Porque em muitos momentos, o próprio trabalho, que eu preciso dar conta dele na gleba nobre, vai me levar a não ter as horas de sono atendidas. E aqui a gente pode, inclusive, estender isso para outros aspectos da nossa rotina, que diz que se eu ficar muito preocupada com os incômodos que eu viva, com as dores, com as dificuldades, vai acabar que o que eu me propus a fazer, vou ficar quem? E aí, se eu, para fazer aquilo, por estar numa dessas injunções, eu me rebelo e chuto o balde, não adianta. Porque aí não é porta dentro da alma. Por isso que, quando a gente fala assim da empatia, vivência do perdão, e essa compreensão empática e da caridade que sublima as nossas emoções, os nossos sentimentos, vai dizer de que, consta no 2 Coríntios 4, 8, 9, percebemos Paulo de Tarso visceralmente comprometido com o labor e a dizer que em tudo nós somos atribulados, mas não nos damos por angustiados. Podemos até estar perplexos, mas não desanimamos, não nos perturbamos. Não nos desiludimos. Podemos até ser perseguido, caluniado, mas não ficamos desamparados. Podemos até estar abatidos, cansados, desconjuntados, estrupiados, mas não destruídos. A gente acaba encontrando força para continuar. E ele vai trazer, inclusive, que ele queria morrer com a mão na enxada e não centrado, encostado confortavelmente numa poltrona de luxo. Porque os convites acabavam chegando para ele de toda parte, e ele já numa idade avançada, alguns ficavam constrangidos em ficar convidando ele, até também pelas
naturais limitações físicas que vão acontecendo com a idade. Porque, inclusive, as últimas palestras que ele ia fazendo, ele já tinha ali uma velocidade menor naquilo que ele colocava. Às vezes, algumas crises de tosse, algumas viroses que ele pegava. Mas, mesmo assim, com bom ânimo, ele conseguia fazer a palestra e deixar mais do que ele deixava antes, porque agora é crescido da sua experiência moral. Por isso que ele vai dizer que não era para preocupar e trazia uma vibração fraterna, solícita, pedindo para que pudesse sim ir nesses eventos por desejar desencarnar com a mão no arado e não recostado numa poltrona luxuosa. Daí, seguimos a levantar as mãos cansadas, estrupiadas, joelho desconjuntado, fragilizado, mas sempre prosseguindo. Em sendo assim, isso também vai dizer, gente, da forma como nós lidamos com aquilo que nos acontece. Como num episódio que duas adolescentes, uma houver iniciado ali um jogo que aconteceria ali entre um grupo que estava ali naquela sala e uma outra que estava de fora falou que não iria participar e não era para colocar o nome dela. E aí iniciou um desentendimento entre as duas, em que passou por uma altercação verbal e que não fora a interceptação de quem estava de fora para acalmar o ânimo, poderia ter virado uma briga, inclusive física. E esse episódio traz para nós como que às vezes um detalhe que a gente não toma cuidado pode comprometer a nossa conduta. Porque se deixar levar por uma vibração de impaciência é fácil. Agora, para eu poder depois consertar o que eu faço nesse estado, pode demorar, inclusive, mais de uma encarnação. E existem relatos de violências que levaram ao desencarne de outros que começaram com um temperamento que o indivíduo não controlou. Uma vitória sobre a própria ira, a própria cólera, que o indivíduo não soube domar. E ele então faz uma loucura sobre aquela cólera, às vezes tira a vida de alguém, e depois ele vai ter que dar conta de consertar aquilo. Que pode durar 1, 2, 3 encarnações para ele resolver aquela situação, por um momento de descontrole, de perda de vitória sobre si mesmo. E são situações que todos nós precisamos vigiar, visto que o espírito ele está pronto, mas a carne ela é vulnerável, ela é fraca. E, inclusive, quando nós estamos sob essas injunções da ira, acaba que a gente cria problema com tudo e com nada, e aí é que nós não damos conta do recado mesmo. Porque nesse estado, um mosquito é o suficiente para eu gritar de raiva e com um comprometimento moral que isso traz para mim. Porque à medida que a gente vai piorando na vitória sobre nós mesmos, que a gente não dá conta disso, e que a nossa sombra vai ganhando espaço, qualquer coisa que acontece é o suficiente para a gente cair.
Não precisa nem ser muita coisa mais. Aquilo aparece diante de nós e a gente já cai, mesmo sabendo que aquilo é queda. Que tenho que evitar aquilo. Que tenho que domar a mim mesma. Por isso que essa questão que Jesus traz, da vigilância que nós precisamos ter, porque ele sabe muito bem que o nosso espírito está pronto e compreende, mas a nossa carne é uma armadilha, pela fraqueza que ela traz e pelas ilusões que a matéria confere para nós. Por isso que ou eu venço a matéria ou ela me vence. Porque é uma arapuca, é uma cilada que vem sobre mim. Até mesmo quando a gente considera a questão de ressignificar situações. Porque eu posso até saber aquilo que é bom, mas eu vou precisar ressignificar as minhas condutas. Encontrar as minhas falhas, o meu telhado de vidro. E se eu não tiver essa maleabilidade moral, essa disposição, esse querer, eu não consigo fazer isso. Porque eu acabo enrijecendo e não me abro para as mudanças que preciso fazer. E que é um processo dinâmico, que nós estamos fazendo aí diuturnamente. Por isso que, quando a gente pega, por exemplo, o exemplo do Divaldo, traz aí um espírito que conseguia sorrir e levar consolo, mesmo em situações mais difíceis. Porque ele já houvera estatuído essa vitória sobre si mesmo. Por isso que a questão de fazermos essa caminhada vai dizer que nós estamos aí sendo chamados para mudar o coração. Visto que se eu mudar só o exterior, mas não conseguir mudar o meu interior, não valerá. Porque se eu mudo só a fachada, o externo, isso tem uma temporária duração e é sempre seguido de uma mais desenfreada reação. Pela cascata que isso faz acontecer. Porque é como se eu estivesse tentando segurar uma corrente d'água e quando aquele escapole da minha mão causa um estrago maior do que se eu não estivesse segurando aquela corrente d'água. É como quando a gente tenta mudar o externo, a aparência, e não modifica dentro de nós, moralmente. Como a fonte malévola está no orgulho e no egoísmo, os abusos de todo porte vão cessar por si próprios quando houver entre os homens se reger pela lei caridosa. Consoante não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que traz aí para nós que essa disposição também vai levando esse testemunho, porque nós vivemos um momento como um acontecimento que teve no Rio, que um adolescente matou os pais, colocou a irmã numa cisterna, demonstrando aí uma atitude insana, mas que acaba que, se esse filho, desde criança, antes dos 7 anos de idade, tivesse recebido uma educação espiritual, em detrimento do materialismo, a chance de uma situação dessa acontecer minoraria, em muito.
Porque quando uma criança ela é pequena e ela recebe a fé, a orientação espiritual, e que passa pelos valores, as virtudes da esperança, da fé, da caridade, ela vai se imbuindo de ferramentais para vencer a própria loucura. A gente vai conseguindo fazer esse movimento conosco. Ao passo que, se num berço familiar não é dada essa incementação espiritual, o materialismo toma conta, como uma erva daninha que espalha. E aí o risco de terem situações escandalosas como essa, que traz tanto sofrimento, aumenta exponencialmente. Por isso que nunca será demais nós levantarmos a bandeira do espiritualismo e combatermos o materialismo, sob todas as formas que isso nos apresente. E com isso, nós, ao invés de colocarmos um pesado fardo fora de nós e amarrar isso no nosso externo, a gente, na verdade, traz isso para o movimento conosco mesmo, para fazer o nosso espírito ascender e vencer a nossa matéria. Caso contrário, nem o dedo nós desejaremos mover para que isso se dê. E aí o resultado vai ser, está dizendo em Mateus 23, a partir do versículo 1, em que o resultado, então, ele vai ser a ampliação do materialismo com as ideações suicidas, as demências que isso traz. E que acaba que, ao fazermos o combatimento disso, com o espiritualismo, com a fé, seja na religião que for, quando o indivíduo cultiva uma fé enraizada, porta dentro da alma, sólida, acaba que isso vai nos dando condição de conexão com o Cristo, com os seus prepostos, e nos permitindo, então, irmos fazendo a vitória sobre tudo aquilo que a matéria grita, qual o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e que precisa que nós consigamos uma vitória, porque não basta abafar, não basta segurar essa água com a mão para ela não passar, porque isso só faz aumentar a pressão para essa água sair. Quando ela sai, o estrago é pior. É preciso que essa vitória ela aconteça dentro de nós, de forma concreta, onde, a partir do gemal do nosso coração, nós realmente tenhamos essa atitude mental de vencer nossa sombra e acender e sustentar aceso a tocha da nossa luz.